Esse vídeo é o segundo volume do iceberg que eu fiz do Roblox, onde eu falo sobre os temas da quarta, quinta e sexta camada. Então, se você não assistiu o primeiro volume, eu recomendo fortemente que assista. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like. Esse é o primeiro iceberg do meu canal e ajudaria demais. No mais é isso, espero que você goste do vídeo e vamos lá pro iceberg. Jogos secretos. Existem jogos públicos no Roblox que não podem ser acessados normalmente pelo site da plataforma, e sim por portais que ficam localizados dentro de outros jogos, ou com o link do jogo. Esses jogos ficam escondidos para você precisar entrar no jogo normal antes de entrar neles, mas podem existir mapas bizarros escondidos dentro desses jogos. Nunca se sabe o que pode ter por aí. Gênero de jogos. Esse foi um recurso que existiu na plataforma do Roblox que foi removido em 2017. Ele era basicamente uma opção da plataforma que agrupava modelos, jogos, itens do catálogo em categorias. Era feito para ajudar o jogador a encontrar jogos do estilo que ele queria mais facilmente, mas foi removido pelo Roblox por motivos desconhecidos. Evento Android. Esse foi um evento que estava previsto para ser lançado em agosto de 2014. Ele era para ter sido uma colaboração por conta do lançamento do Roblox às plataformas Android, mas acabou sendo cancelado por motivos desconhecidos. Existem até alguns modelos de itens que já estavam até feitos e presentes nos arquivos do jogo, e acabou não sendo entregue para ninguém, até porque o evento foi cancelado. KidSayingOut.wav. Esse foi um áudio do Roblox que, como o nome sugere, é de uma criança falando out. Ele foi um dos áudios cogitados para ser um som de morte do Roblox, mas foi descartado, provavelmente porque a qualidade do áudio é bem baixa. Mas ele até que seria um ótimo áudio para o jogo. Stamper Tool atual. O Stamper Tool foi uma ferramenta introduzida em 2010, que era utilizada no Roblox Studio para inserir modelos e decalques de maneira mais fácil, utilizando conjuntos pré-definidos criados pelo Roblox. Mas essa ferramenta foi descontinuada em 2017, e atualmente, como o status, que foi um tópico que eu já mencionei antes, foi removido, fez com que o item quebrasse por completo, se tornando inutilizável. Brainwashing. Esse tópico provavelmente se refere aos jogos atuais que andam fazendo sucesso no Roblox, como por exemplo o jogo Brookhaven, que já existe há muitos anos e ainda pega uma quantidade de plays absurda, e muitos outros jogos que possuem uma HUD simples e construção muito mais simples ainda, sem nem contar os outros jogos como os de Brainrot, que significam literalmente cérebro podre. Jogos que você nem precisa pensar muito para jogar, você só aperta W e clica na primeira coisa que aparecer na sua tela. E ainda tem jogos que quando você aperta ESC para sair, aparece um pop-up na sua tela, te oferecendo um item de graça para você continuar no jogo, e tendo pouquíssimos jogos sendo feitos com propostas realmente boas, e quando lançam bom, são ofuscados por esses jogos podres feitos para farmar dinheiro de criança. Broken Gears. No Roblox existem itens chamados de Gears. Eles eram mais conhecidos e utilizados no início da plataforma, quando o jogo ainda era focado em batalhas de Gears e etc. Porém, hoje em dia existem muitos desses itens que foram meio que abandonados pela plataforma. Eles pararam de funcionar completamente ou estão com mau funcionamento, sendo eles itens como The Necrosapien Staff e o Dark Summoner Staff. E eles provavelmente nunca vão ser consertados por conta da mudança de foco da plataforma, que não liga mais para esses itens, já que eles não são mais utilizados e não geram mais dinheiro pela plataforma. Vencedor do Make-A-Wish roubado. Make-A-Wish é uma fundação internacional sem fins lucrativos, que é dedicada em realizar ações de crianças e adolescentes que enfrentam condições médicas graves, como câncer, por exemplo. E em 2012, um garoto com uma conta chamada P-Person teve seu desejo realizado pelo Roblox, que deu um item exclusivo para ele, uma Domino Crown. Ele também ajudou na textura de um item chamado Purple Sparkle Time Fedora. Pouco tempo depois dele receber esse lindo presente do Roblox, ele perdeu acesso à sua conta, e essa conta foi acessada posteriormente por outros jogadores que acabaram colocando essa conta à venda. E como essa conta já tinha sido queimada, o Roblox decidiu banir permanentemente para que nenhum golpista saísse no lucro com essa história. Só mais um exemplo de jogadores do Roblox querendo sair no lucro em cima de pessoas que eles nem sabem pelo que estão passando. Concurso de design do mapa Builderman. Esse foi um concurso realizado em 2008. O objetivo era desenhar o mapa para o Builderman, que é basicamente um usuário do Roblox criado pelo David Basuk, que enviava boas-vindas aos novos jogadores da plataforma. Para se inscrever, os jogadores tinham que desenhar sua ideia no papel e usar um scanner para transferir para o PC. E então, o arquivo deveria ser enviado com o nome do usuário da pessoa para o e-mail do Roblox. O prêmio seria a criação do mapa desenhado e um valor de 3.000 Robux adicionado à conta da pessoa. E tiveram vencedores como Sticker Master Luke e um usuário chamado Brian Redos, Blocks Awards manipulado. Essa é uma discussão na
comunidade na qual eles debatem que talvez o Blox Awards seja manipulado. E se você não tá ligado, o Blox Awards é aquela premiação anual do Roblox, para homenagear criadores que fizeram bons jogos na plataforma, e os jogos são decididos por votação da própria comunidade. E os jogadores teorizam que muitos jogos indicados para esse prêmio não merecem realmente o título do ano, por serem jogos mal feitos, porém populares, incluindo jogos como Sobreviva ao Bob Esponja, Brookhaven e Escape dos Códigos Binários Zob. E jogos realmente bons acabaram ficando de fora desse evento por não serem tão populares. Só que infelizmente não dá para remover esses jogos populares da votação, apenas por eles serem populares. Até porque tem pessoas que realmente curtem esses jogos e ficam empolgados com a premiação. Mas que é zoado é Roblox Rally 2011. Essa foi a primeira convenção do Roblox, foi realizada em 2011 em São Francisco e foi anunciada em blogs de postagem do Roblox. O propósito do evento foi fazer com que os jogadores se encontrassem e discutissem sobre a plataforma, incluindo fazer perguntas para a equipe de funcionários do Roblox. O ingresso custava $10 e o pessoal com menos de 12 anos teria que comparecer no evento com o maior de 16. No evento foi anunciado futuras atualizações para o jogo. Um desses anúncios foi o novo terreno do Roblox, que era basicamente uma opção que adicionava grama, pedra, areia e água no jogo, deixando o terreno menos quadrado e mais suave. Por algum motivo aqui na wiki diz que alguns jogadores estavam acusando o Roblox de estar copiando Minecraft, sendo que eu nunca vi nada do tipo no Mine. Trailer de 2011. Esse é basicamente um trailer lançado na plataforma do YouTube para promover o Roblox, e só de assistir o vídeo sem contexto nenhum dá pra saber que ele é bem antigo, se liga aí. Own your friends. Roblox! Be anything, build anything. Millions of players. Destroy everything! Roblox! It's free! Tiroteio na RDC. A RDC é uma conferência de desenvolvedores anual realizada pelo Roblox, e na edição de 2023, um desenvolvedor de jogos do Roblox chamado Michael Jacob, conhecido como Sim Builder, tinha sido aparentemente preso por agredir um policial no evento, e depois foi descoberto que o real motivo dele ter sido preso foi porque a polícia de São Francisco encontrou uma arma de fogo dentro do carro de Jacob, e inclusive a arma tinha um carregador com capacidade perfurante. Não se sabe se ele estava planejando utilizar a arma no evento ou apenas como defesa pessoal, mas utilizar uma arma desse porte para defesa pessoal é bem suspeito. Mas de qualquer forma, ele foi detido e ficou preso por um pouco mais de um ano, sendo liberado só em setembro de 2024. E em 2025, ele fez um vídeo no Twitter falando sobre a prisão dele. Ele disse que em 2023 ele foi convidado para o evento da RDC, mas acabou chegando com um dia de atraso e sem credencial. E ele disse que o Roblox aproveitou do momento para banir a conta dele e remover toda a receita que o jogo dele Vehicle Simulator gerava. Ele disse que se o Roblox não desbanir a conta dele, ele irá entrar com uma ação judicial contra a empresa. Mas até agora, o Roblox não desbaniu e aparentemente ele não entrou com nenhuma ação. Em 2023, o evento da RDC estava com bem mais segurança do que o normal, porque meses antes, um usuário anônimo no Twitter fez uma publicação ameaçando o evento, com uma imagem de uma arma de fogo, mas posteriormente ele disse que a arma não era real e era só uma brincadeira. E nossa senhora, velho, uma brincadeira muito engraçada. Mas esse usuário não tem nada a ver com a história de Jacob, é só mais uma polêmica desse evento. BloxCon Poster. Esse foi um concurso bem simples de 2013, que os jogadores tinham que enviar posters com o logotipo da BloxCon, com data e local do evento. E o evento teve 7 vencedores com alguns posters bem criativos, grupos do Estado Islâmico. Investigações descobriram que existiam mapas de servidores privados dentro do Roblox que replicavam estéticas associadas ao Estado Islâmico, que incluía cenários simulando execuções e decapitações dentro do jogo, além de recriações de ambientes de combate no Oriente Médio, onde os players poderiam se alistar em facções extremistas, parecido com os jogos de alistamento que tem hoje em dia no Roblox, porém incluindo a questão criminosa. Roblox Battle. Esse foi um mapa criado pelo Roblox em 2012. O jogo tinha vários modos diferentes e mapas que o jogo misturava aleatoriamente para dar uma diversificada, tá ligado? Ele era basicamente uma versão melhorada do Crossroads, que era um tipo de mapa feito pelo Roblox, que também era de batalha, porém utilizava espadas, bazucas e estilingues. O Roblox Battle tinha um modo eliminação, party mode, corrida e outros modos. Enfim,
Enfim, o jogo era muito bem feito e ficou famoso por conta disso. Só que um tempo depois que o Roblox inventou de postar uma parada no blog deles, mostrando pros jogadores como o jogo era feito e detalhando como que funcionava, e os caras até desprotegeram o jogo deles, deixando como código aberto. E por conta disso, o número de jogadores do jogo começou a diminuir e outras pessoas foram criando versões modificadas do jogo, muitos afirmando que as cópias na verdade eram criações próprias. O jogo original foi temporariamente transformado em código fechado novamente, mas foi só para um evento que adicionou um dinossauro no lobby e você poderia obter um item chamado Walking with Speed Egg, piadas escondidas no código-fonte. Em 2012, ocorreu um imenso vazamento no código-fonte do Roblox, e partes importantes do código e do client foram vazadas publicamente. Ao analisar esses vazamentos, foram encontradas notas dentro dos códigos com palavrões, piadas adultas de duplo sentido e humor ácido. Como esses códigos foram feitos bem no início da plataforma, em 2004, os desenvolvedores não acharam que o código poderia vazar algum dia, e para consertar isso, eles rapidamente removeram e limparam os códigos de produção. Driver Crash. Antigamente no Roblox, alguns hackers e criadores de exploits conseguiam fazer scripts capazes de sobrecarregar o motor gráfico do Roblox. Quando o jogador fazia alguma coisa que estava presente nas condições do script, o jogo simplesmente congelava e acabava resultando em travamento do driver de vídeo e crash no jogo. Mas isso atualmente já foi consertado pelo Roblox. Crossroads Missing Quadrants. Pelo que eu entendi, esse nome vem de um título de um vídeo chamado Crossroads Missing Quadrants. Ele foi repostado por esse canal aí e aparentemente é um RG. Na descrição do vídeo fala que a mídia foi originalmente postada por volta de setembro de 2020. No vídeo aparece o jogador entrando nas antigas Crossroads do Roblox. Ele anda lá sozinho por um tempo, só que de repente acontece um pequeno corte no vídeo e ele para em outro cenário. Continua andando até que o avatar dele some do nada. Dá pra ver que ele fica confuso com o que tá acontecendo e fica procurando o personagem dele, até que ele olha pra trás e vê um usuário com o nome de 1x1x1x1 no meio do nada, parado, sem fazer nada. E também dá pra ver que na lista de jogadores na direita, o nome de usuário dele é substituído pelo nome da entidade. Se liga aí no vídeo. Lembrete. Lembrete é uma tela que aparece depois que o Roblox detecta uma violação nos termos de serviço da sua conta. Eles servem mais como um alerta de que você fez alguma coisa errada, e se fizer novamente, pode acontecer da sua conta levar um banimento temporário ou permanente. Data Persistence. Esse era um código utilizado em jogos para salvar dados de sessão, ou seja, quando você entrava em algum jogo e coletava moedas ou itens, após entrar e sair novamente do jogo, seus itens continuavam lá. Porém, em 2016, esse código foi descontinuado, e a gente já havia sido desencorajado a utilização desse código por perda de dados. A partir de 2021, esse código foi desativado em todas as experiências e trocado por Data Storages. Filho do Donald Trump joga Roblox. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, possui um filho de 20 anos chamado Barron Trump, e foi vazado em 2020, quando ele tinha apenas 14 anos de idade, que ele possuía uma conta no Roblox. A conta se chamava Jump Turtle, e tinha escrito na descrição: "Eu assisto My Hero Academia e Demon Slayer. Estou tentando ao máximo seguir você de volta. Eu não posso dar as minhas informações pessoais, me desculpe." A conta recebeu mais de 30 mil seguidores e atualmente está com 90 mil. E um tempo depois, foi confirmado que na verdade a conta não era de Byron, porque o usuário alterou a descrição pro seguinte: "Eu achei que vocês tinham vindo do meu canal do YouTube. Eu não sou filho do Trump. Pare de me mandar threads de morte." O pessoal se passa, mano. Mesmo sabendo que é só uma criança, ficaram mandando porcaria pra ele achando que era outra pessoa. E mesmo que fosse o filho do Trump, ele
era só uma criança, não tinha que ficar mandando esse tipo de bosta pra ele. Salas escuras do Crossroads. O clássico mapa do Crossroads do Roblox possui duas salas escuras secretas, que podem ser encontradas em um castelo escuro. A primeira delas se localiza no topo, e ela é uma escada lacrada por tábuas amarelas. E quando você entra nela, você acaba se deparando com um corredor, e o chão dele é marrom e as paredes escuras, mas é só isso mesmo. E no final dele não tem nada. Porém, do lado de fora do castelo, no canto do mapa, existe uma entrada secreta com o mesmo corredor. E no final dele tem uma mensagem pintada de vermelho na parede, e nela está escrito: "The cake is a lie". Traduzindo, o bolo é uma mentira. Isso é só uma referência do Roblox ao jogo Portal, JaredPod 123Caba. No dia 1º de outubro de 2017, um usuário chamado JaredPod 123Caba entrou nos fóruns do Roblox e postou conteúdo de abuso de pessoinhas pequenas. Ele anexou na plataforma um link que enviava os usuários para uma página do Wayback Machine, e lá tinha esse tipo de conteúdo. A postagem ficou lá nos fóruns por mais de 24 horas, até o moderador ver e acabar deletando a postagem e banir a conta dele junto. As pessoas que clicaram no link ficaram com medo de serem presas. E esse é só mais um caso de falta de moderação do Roblox. Bundle do Xbox One S. Em 2020 lançou um bundle da Xbox com parceria com o Roblox. E quem comprasse ganhava na plataforma pacotes retrôs exclusivos como Brock Tyson, Metal Manus Mac e etc. Além de acessórios de avatar e 2.500 Robux. E também no console já tinha vindo pré-instalado o Roblox, além de um mês gratuito de Xbox Game Pass Ultimate. Nezera. Essa é mais uma clássica soundtrack do Roblox, que são na verdade 4 músicas juntas. Ela foi usada em jogos famosos do Roblox, como por exemplo o jogo Pokémon Legends. Sequências do The Great Strategy. Como eu já mencionei antes, essa música foi uma das músicas mais clássicas e nostálgicas da plataforma. E por conta dessa fama, todas as pessoas tentaram meio que fazer sequências dela, usando a música como base e adicionando guitarra e bateria no fundo. Não é tão bom quanto a música original, mas até que é legal, dá pra ver o carinho que as pessoas têm por essa música. Concurso de fabricação de móveis. Esse foi um concurso realizado em 2007. O objetivo dos jogadores era fazer uma mobília para o clássico mapa do Roblox, o Happy Home em Roblox. E esse foi o primeiro concurso da história do Roblox. Os players deveriam enviar modelos pelos fóruns, acompanhados de uma breve descrição do que era, e todos que vencessem teriam seus modelos publicados na Toolbox, dentro da aba de móveis. 8 usuários enviaram no total 38 modelos, e foram adicionados à Toolbox 30 deles. Posts fantasmas. Essa é uma história que dizia que no passado, enquanto ainda existiam os fóruns do Roblox, acontecia um fenômeno estranho e bizarro, na qual algumas postagens ficavam com o título de publicação e o nome de usuário em branco, dando a aparência de que a mensagem não possuía autor. As datas eram listadas em 1/1 de 1970 e 19/1 de 2038, e o avatar da pessoa ficava em uma cor sólida ou não aparecia. Ninguém sabe muita coisa sobre o motivo disso acontecer, mas elas ocorriam em aglomerado, quando uma quantidade
quantidade alta de postagens fantasma aconteciam. O maior número de fantasmas captados foi em 2006, mas teve uma grande manifestação em 2013. Isso provavelmente acontecia por conta de falhas de sincronização no banco de dados. Não acredito que realmente existia algo sobrenatural aí. Epic Duck. Esse foi um pato que apareceu pela primeira vez para comemorar o 1º de abril de 2009. Basicamente, no dia 27 de março desse ano, o Roblox lançou um chapéu que era uma caixa roxa, e 4 dias depois essa caixa se transformou em uma amarela, e depois uma vermelha, e até que se transformou em um baú. E dentro do baú dava para ver que tinham 4 coisas, sendo elas um cachorro, um guarda-chuva, uma bola e um buraco de fechadura. E juntando a primeira letra dessas palavras em inglês, vira a palavra duck, que significa pato em português. Então no dia 1º de abril, a caixa se transformou no The Epic Duck. Foi até que um meme bem legal dentro da comunidade desse jogo. Campeonato de Vídeo Tutorial. Esse foi um concurso organizado pelo Roblox em 2009, que o objetivo era criar vídeos de tutoriais para ajudar novos usuários a conhecerem a plataforma. Para entrar no concurso, tinha que produzir um vídeo de 60 segundos, explicando como fazer coisas no Roblox ou no Roblox Studio. Depois tinha que postar um vídeo com seu nome de usuário na descrição. Os usuários que se inscreveram pro evento foram recompensados com um item chamado Vlogsadare Domino Mask, e os 100 melhores participantes receberam o Vlogsodrum e Ranger Helmet. Insert Tool. O Insert Tool foi um gear lançado no catálogo em 2010, porém ele nunca esteve à venda, então ninguém possui item, exceto o Roblox. Esse item é utilizado para visualizar sets e modelos que você criou, ou que obteve de outras pessoas. Mas como os sets foram descontinuados, o item não funciona mais hoje em dia, desde Demona. Esse foi um usuário que ficou conhecido por suas postagens enigmáticas e perturbadoras nos fóruns do Roblox. Ele supostamente foi responsável por hackear vários jogadores, e normalmente esses jogadores costumavam frequentar os fóruns, mas não existe muita coisa sobre ele. The Scorpion Man. Esse era um jogo open source lançado em 2020 no Roblox. O jogo colocava o jogador na pele de um sobrevivente tentando escapar de uma criatura humanoide. Ela era bem bizarra e tinha traços de escorpião. E o mapa era basicamente uma casa escura focada em exploração e tinha uma forte atmosfera de terror. E aparentemente tinha 2 finais, um que você fazia um acordo com a entidade e outro que você fugia dela. No geral, o jogo era bem silencioso, só com o som dos seus passos e rangidos de madeira. O jogo atualmente não existe mais porque foi banido da plataforma. Hygus Derp. Esse foi um rosto publicado no catálogo durante a invasão hacker de 1º de abril de 2012, pelo mesmo usuário que publicou um rostinho feliz uma vez, o The Mac Noobster. Ele utilizou a conta oficial do Roblox para fazer isso, e o rosto nunca foi lançado para venda por não ter sido oficialmente feito pelo Roblox. E acabou que o rosto foi deletado totalmente da plataforma no dia 24 de março de 2026, após a atualização das cabeças 3D que o Roblox implementou. Roblox Lottery. A loteria do Roblox foi um evento organizado pela equipe da plataforma em 2007. Basicamente, os tickets eram vendidos a 10 Robux, porém cada jogador poderia ter só um bilhete e não poderia comprar outro. Conforme mais pessoas compravam, o prêmio aumentava, e acabou que no final o valor acumulado foi de 2.500 Robux. E o primeiro lugar que recebeu esse valor foi um usuário chamado Sora867, que acabou sendo banido algum tempo depois. Chris ficou em segundo lugar com 1.000 Robux e Helper com 500 Robux. Roblox no Linux. Atualmente, o Roblox não possui uma versão para o Linux, mas se os usuários usarem um programa chamado Sober, que exporta a versão do Android para o Linux, ele te permite que você entre em jogos da plataforma. Mas sim, ele é experimental, então ele pode acabar parando de funcionar no futuro. Guest Data. Esse era um cookie de navegador que tinha uma função de numerar qual Guest você era, gerando os últimos 4 dígitos aleatoriamente. O interessante é que você poderia alterar o número do seu Guest editando o cookie no site. E por conta disso, o pessoal utilizava esse recurso para criar Guests de lendas, como por exemplo o Guest 666 ou o Guest 0.
Primeiro, o client de 2005 é uma Lost Media. O antigo client do Roblox de 2005 é considerado uma Lost Media por não existir arquivos do client por completo. Mesmo depois de anos, ninguém conseguiu recuperar os arquivos e nem os executáveis. Talvez possa até existir em algum lugar, mas não foi vazado e nem descoberto ainda. Minigames. Os minigames foram leves originais do Roblox que foram criados em 2004 e 2005, quando o Roblox ainda se chamava Dynablox. E nem tinha opção de controlar avatares, nem existia avatar nenhum. E lá surgiram minigames como Steer the Spheres, na qual o jogador tinha que controlar bolas ao gol, e o Pirate Cay, que o player precisava navegar até a ilha ou lutar contra um navio utilizando canhões. Existe até um vídeo do mapa, se liga aí. Trump Hacking Incident. Em 2020, os Estados Unidos estavam no meio de uma candidatura presidencial, e enquanto isso, no Roblox, grupos hackers começaram a se infiltrar na plataforma e iniciaram um ataque para impulsionar os votos do Trump. Eles basicamente começaram a entrar em contas que não estavam ativas há um tempo e começaram a alterar a bios dos perfis delas. Eles alteravam para algo do tipo: peça aos seus pais votarem no Trump esse ano, junto com a tag MAGA 2020, além de mandar mensagem para as amizades das pessoas que tiveram as contas roubadas. Então, basicamente, na prática, foi um monte de gente utilizando de contas com senhas vazadas para convencer um monte de criança catarrenta a dizerem pros pais deles votarem no Trump. Dizendo dessa forma, fica bem bobo, né? Uma situação bem ridícula. O primeiro hobby do Roblox. Se você utiliza ou já utilizou a plataforma do Roblox, você com certeza sabe o que é um hobby. Basicamente, são aqueles mapas de parkour gigantes com vários temas diferentes, onde você tem que chegar no final sem morrer. E esse tópico fala sobre o primeiro criado. Eu não encontrei muita coisa sobre isso, mas aparentemente o primeiro hobby do Roblox foi criado por esse usuário aí. E o mapa dele é esse aí. Parece que até 2 anos atrás o mapa estava disponível para jogar, só que atualmente não dá mais para entrar. Era um jogo bem simples e fácil, sendo muito difícil você morrer nele. O mapa não utilizava o termo hobby, aparentemente esse termo só começou a ser utilizado mais pra frente, provavelmente com a criação do mapa Mega Fan Hobby, de 2009. Até essa data, os jogos costumavam utilizar o termo pista de obstáculo. Treeville Gore. Treeville era um jogo criado por volta de 2008 por esse usuário aí. O mapa era um simulador de parque de diversão, inspirado em outro jogo com o mesmo nome, e tem uma história que diz que depois de alguns anos que o game já tinha sido abandonado, hackers e exploiters começaram a assumir o controle dos scripts ou da conta do criador do mapa, e mudaram os códigos do jogo para dar um jumpscare com imagens de gore e áudios distorcidos. Também o termo gore pode estar relacionado às armadilhas mortais e explosões que tinham no game, mas eu não encontrei nada que comprovasse essas histórias, então essa história provavelmente é falsa. Cópia de jogos. No Roblox, é muito normal outros games copiarem outros jogos famosos, incluindo título e capa, e eles não dão nenhum tipo de reconhecimento pro criador original, com o objetivo de realmente enganar os usuários, fazendo com que eles pensem que o jogo é o original ao invés de uma cópia. Isso acontece porque alguns mapas não têm copy lock, e alguns golpistas utilizam de exploits para copiar scripts e assets do mapa. E o pior é que quando você entra nesses mapas falsos, eles são sempre uma porcaria, ou versões obviamente piores do jogo normal. Daisy Destruction. Existe um jogo no Roblox chamado Daisy's House. Ele tem aquelas estéticas meio fofas e assustadoras, e ao mesmo tempo perturbador. E tem uma história que envolve uma garota chamada Anna, que foi negligenciada pela mãe e ficou presa em 2010. E a alma dela acabou ficando presa dentro do Roblox. Porém, ela encontra um ser chamado The Cultivator, que oferece a ela uma maçã, que vai transformar ela em uma deusa no jogo, ou algo assim. O game tem alguns segredos escondidos como salas e lore dessa história. Bom, basicamente essa história toda é um RG. E se você se interessou nisso, quer saber mais sobre, existem alguns vídeos no YouTube explicando essa história. É só pesquisar por Daisy House RG que você provavelmente vai achar um youtuber explicando isso. Restrições do Roblox. O Roblox tem trabalhado nesses últimos anos em restrições de idade na plataforma, para melhorar a segurança, já que com o passar do tempo o Roblox tem ficado muito diversificado em questões de idades. As restrições são Roblox Kids de 5 a 8 anos sem nenhum tipo de chat e com jogos filtrados para esse público. Roblox Select de 9 a 15 anos, com um chat limitado e jogos moderados. E acima de 16, com acesso quase total à plataforma. E se você quiser acesso
total, terá que mandar seus documentos para provar para a empresa que você é maior de idade. Roblox da Coreia. Na Coreia do Sul, a versão do Roblox não é uma versão separada da que nós temos atualmente, porém possuem regras mais rígidas e restrições a jogos violentos. Isso acontece por conta da classificação etária do país. Click This. Essa é uma referência a coisas que aconteciam em fóruns antigos do Roblox. Basicamente, existiam contas que spamavam links e mensagens dizendo Click This, e o link levava para sites maliciosos, como roubo de Robux e download de vírus. War 3. As Wars eram eventos competitivos organizados por clãs dentro do Roblox. Nesses conflitos, os clãs rivais tinham batalhas que eram disputadas em mapas de guerra. E sempre que ocorria um evento desse, ele era marcado como War 1, War 2 e etc. E o War 3 foi uma guerra que acontecia entre uma aliança de clãs chamada Grand Super Clan e United Nations. Ele ficou famosa pela Operação Snake Eater. Basicamente foi um raid massivo contra o clã Jones Cobras, na qual cerca de 1000 jogadores fizeram um ataque coordenado, chegando até a página principal do Roblox na época, e foi o maior ataque coordenado na história desses eventos. O pessoal se dedicava bastante nessas guerras. Eric Frenchman. Esse cara basicamente escreveu em 2009 uma crítica sobre o site do Roblox. O título era: "O Roblox é seguro para os meus filhos? Não tenho certeza, por isso bloqueei-o." Ele disse que seu antivírus disparava alerta quando seus filhos tentavam logar na plataforma. Ele achou a plataforma totalmente insegura para crianças com menos de 13 anos, dizendo inclusive que o World of Warcraft chegava até a ser mais seguro do que o Roblox. O post gerou uma discussão e defensores do Roblox responderam o post defendendo a plataforma. Até o Builderman respondeu o post. Mas depois de uma conversa com o Roblox, aparentemente foi tudo resolvido. Arquivos de fórum do Roblox. Os arquivos do fórum do Roblox foram preservados e lançados em 2018 por um usuário chamado Frost. Ele fez isso antes do encerramento dos fóruns de 2017. Ele introduziu até uma opção de busca nos arquivos para procurar palavras-chave para posts, basicamente como uma máquina do tempo mesmo. Por isso que hoje em dia é mais fácil encontrar informações antigas dos fóruns do Roblox, QA foi uma conta secundária criada pelo próprio Roblox em 2004, mas posteriormente a data de criação da conta mudou para 27 de fevereiro de 2006. Isso aconteceu por conta de um bug que ocorreu em todas as contas que foram criadas antes dessa data. E a conta foi usada para postar minigames do Roblox, e em 2006 utilizada para responder dúvidas de usuários e corrigir bugs. Ela tinha 2 jogos criados, um com esse nome aí, e Race 2. Hoje em dia essa conta não existe mais, porque um usuário conseguiu invadir ela e fazer posts em fóruns antigos. Porém, ela não tinha sido banida de cara, ela foi banida só em 2017 por ter sido invadida. Greg foi uma das primeiras contas a ficarem perdidas pelo mundo de contas do Roblox. Ela foi só uma conta que foi perdida e era totalmente normal até 2017. Porém, nesse mesmo ano, ocorreu um vazamento de dados de contas antigas, e por conta disso, as pessoas começaram a tentar encontrar as senhas dessas contas. E como a conta só tinha 4 dígitos, ela era meio que considerada rara. Então conseguiram entrar nessa conta e vender ela por $200. Depois disso, começaram especulações de que na verdade a conta era de um hacker. Mas em 2017, um usuário chamado LionDo postou um vídeo no YouTube chamado I Baited You All, traduzindo "Eu baitei todos vocês". No vídeo ele aparece jogando com a conta e um monte de gente atrás dele seguindo ele. Então aparentemente foi ele que inventou essa história de ser um hacker. E no mesmo ano a conta foi banida por ter sido invadida por outra pessoa. Programa de Embaixadores. Esse foi um programa lançado em 2009 e ele funcionava como um sistema para ajudar os jogadores a conseguirem mais cheats. Basicamente, o usuário precisava vincular sua conta do Roblox por meio de outros sites, e cada link utilizado recompensava o jogador com 2 cheats. Caso o usuário se conectasse com 3 links, ele era recompensado com uma badge de embaixadores, e havia um limite de 50 links para os usuários não abusarem desse sistema. Porém, essa função foi descontinuada em 2012, e 2 anos depois o Roblox anunciou que removeria essa badge da conta dos jogadores que já possuíam ela, mas a empresa acabou voltando atrás após críticas da comunidade. JohnTex.png. Essa é uma textura não utilizada daquele redesign de 2007 que o Roblox estava pretendendo fazer, e por motivos óbvios foi cancelado. Processo do Got Milk Visor. O visor Got Milk foi um item lançado em 2007 pelo Roblox, e esse item foi lançado em referência a uma campanha americana que tinha o objetivo de fazer as pessoas consumirem mais leite, e pouco tempo depois a empresa por trás da campanha entrou em contato com o Roblox. Eles alertaram
apontaram que o item violava os direitos de copyright da empresa, e por conta disso o item foi removido das lojas da plataforma. Porém, em 2010 voltou como item ilimitado, com apenas 4.300 cópias. Nintendo não é responsável pelos banimentos. Essa é uma brincadeira da comunidade dizendo que a Nintendo não é a real responsável pelos banimentos dos jogos, como por exemplo o Pokémon Brick Bronze, afirmando que a real responsável foi na verdade a empresa Roblox, já que aplicaram o banimento. Mas é claro que essa é uma brincadeira, porque eles tiveram que fazer isso por conta do copyright aplicado pela Nintendo. Conta Toolbox. Essa foi uma conta criada pelo Roblox para testar recursos da Toolbox e criar modelos. Ela criou alguns modelos em 2005, e no total desde a criação da conta foram 52 modelos criados. Os modelos eram no geral bem simples, sendo eles árvores, bolas, patinetes, etc. Porém, a conta foi banida em 2018, por conta disso todos os modelos também foram banidos. Porém, aparentemente a conta foi restaurada em 2025, e hoje você consegue acessar a página dela tranquilamente. Gift Explosions. Desde 2007 o Roblox tinha o costume de fazer um evento chamado Gift Explosion. Eles aconteciam todo mês de dezembro, e basicamente a equipe do Roblox colocava caixas de presentes misteriosos no catálogo, e entregava aos jogadores que fizessem certos critérios, ou que conseguissem desvendar a charada do presente. E depois de um tempo os presentes se abririam e se revelariam. Depois disso o player ganharia algum item secreto. Mas esses eventos acabaram a partir de 2017. Surrealism. Surrealism é um jogo feito pelo usuário Shock625. Existem duas versões, a de 2011 e a de 2015, que é mais atualizada e bem feitinha. O jogo se passa em um campo estranho, com elementos surrealistas e sons repetitivos. Esse foi um dos primeiros jogos do Roblox com essa temática de surreal horror, influenciando outros jogos posteriormente. Basicamente nele, você andava por corredores escuros fugindo de uma entidade. E no final, caso você encontre um lugar que lembra muito o ritual ou algo assim, vai tocar sons bizarros e você será expulso do mapa. Tem até um vídeo sobre, olha aí. /SC. Esse foi um comando do Roblox que ativava o Super Safe Chat, que era um sistema de mensagens que limitava o chat do usuário, fazendo ele apenas enviar mensagens pré-definidas como oi, sim, não, ok e tchau. O Super Safe Chat era ativado automaticamente quando um usuário criava uma conta Guest. Porém, ele foi removido em 2014, desativando totalmente a capacidade dos Guest de se comunicarem, e o comando foi removido para todos os usuários em meados de 2016. Logo não usado de 2014. Em 2014, o Roblox fez um concurso
interno para escolher a nova logo do Roblox. Eles quase optaram por essa logo, mas acabou que nunca foi utilizada. As pessoas acharam essa logo em arquivos do jogo, de Dnepropetrovsk. Esse nome veio de assassinos em séries ucranianos. E existem grupos do Roblox criados por usuários que gostam de conteúdo extremo, como gore, choque ou roleplay dark, que usam esse nome como referência aos assassinos. E esses grupos são raros e instáveis, muitos deles sendo banidos com o tempo. Esses grupos realmente existem e alguns conteúdos podem ser perturbadores, então eu recomendo que não pesquise muito sobre isso. King Arthur Castle. Esse era um mapa desenvolvido pelo Eric Castle. É basicamente um showcase bem simples de um castelo, nada demais. Super Moderator Badge. Essa era uma badge do Roblox que era entregue para super moderadores da plataforma. Deixou de ser usado depois que o Roblox alterou o estilo artístico dos emblemas. Sarge Extreme Face. Esse é um rosto lançado pelo Roblox e publicado em 2012. O rosto nunca foi colocado à venda, mesmo tendo outras variações que foram colocadas na loja. Mas essa provavelmente não foi por ter sido o único rosto do Roblox até hoje que continha sangue. Ele ainda era acessível se utilizasse o link dele, mas atualmente com o update das cabeças 3D, o item ficou impossível de acessar. Ícone de Shed Let's Sky na playlist. Shed Let's Sky é aquele cara que eu já mencionei antes que teve um cabelo sendo lançado em sua homenagem, que ficou super raro. E na lista de jogadores do Roblox, existem ícones que ficam do lado de seu usuário, dependendo do que você é no game. Se for moderador, fica com o ícone de martelo. Caso seja premium, fica com esse quadradinho aí. Existem até outros ícones, mas eu não vou mencionar aqui agora. Porém, Shed Let's Sky tem um ícone exclusivo, que aparece quando ele está na lista de jogadores de algum jogo, que é essa Epic Face aí. Existem também outros jogadores que possuem ícones únicos, como por exemplo o Sorcus com um Goblin. Esse usuário com esse ícone aí, e além de dois outros que já tiveram, como o Fuzz Roblox, que tinha esse símbolo que parece o Yin Yang, e o Roblox Sai, que teve sua conta banida. Google Play Blocks Hunt. Esse foi um evento do Roblox em colaboração com o Google Play. O objetivo do evento era promover o Roblox dentro da Play Store, e um dos jogos escolhidos para o evento foi o Blocks Hunt, criado pelo dev Aqualot. Os jogadores tinham que concluir os objetivos dentro do jogo para obter um item exclusivo chamado Gilded Red Crown. Esse não foi o único jogo que participou da promoção, tiveram também outros jogos como Car Crushers 2 e o Shadowrun. Estação Espacial RSG. Essa é uma creepypasta que parecia um jogo normal de estação espacial. Quando você entrava nele, tinha um corredor que você precisava seguir por ele, mas tinha um segredo atrás de uma parede que te levava para uma Black Room, basicamente uma floresta negra. Se você continuasse andando, eventualmente iria encontrar uma figura preta. O jogo não existe mais, mas talvez você possa encontrar alguns remakes por aí. Torneio de Paintball. Em 2007 ocorreu um torneio de paintball realizado em um mapa modificado do MyCats Ultimate Paintball. Cada partida tinha 2 tempos que duravam 15 minutos cada, com um intervalo de 2 minutos entre eles, e a equipe que tivesse mais pontos ganharia. Posteriormente foram lançados visores para presentear as equipes que participaram do evento. Me Winner. Esse é um dos registros de vídeos mais antigos conhecido do Roblox, postado no YouTube no ano de lançamento do Roblox em 2006. Ele anda e mostra um mapa de teste bem simples e nostálgico. Ele entra no subterrâneo de um prédio e começa a atirar com estilingues em funcionários que estão trabalhando nos computadores. E depois ele continua andando até que ele é teleportado para outro lugar. Depois um som bizarro acontece. E no final do vídeo o jogo crasha. O vídeo original não existe mais, apenas um reupload lançado posteriormente. Dá uma olhada aí. Roblox. Esse era um recurso antigo do Roblox. Ele era um sistema de trocas de moedas que permitia o usuário converter o Tix em Robux. Porém, foi completamente removido quando o Roblox removeu os Tix da plataforma. Roblox Anniversary 2014. Esse foi um evento criado em 2014 pelo Roblox. Os usuários tinham a opção de assistir 2 séries diferentes de tutoriais, que ajudariam eles a projetarem mapas dentro da plataforma. Os tutoriais explicavam como fazer um mapa de corrida e um mapa social. Depois de assistir, os usuários faziam um quiz para testar seu aprendizado. Porém, tudo
tudo isso aconteceu dentro de um mapa que era uma réplica muito precisa da escola Columbine, onde aconteceu um ataque que levou muitas pessoas em 1999. O Roblox tinha pego um mapa de um usuário chamado Dr. Deleter. Eles pegaram sem permissão e sem analisar muito o mapa. Ou seja, eles pegaram uma réplica da escola que aconteceu essas coisas e eles nem sabiam o que era o mapa, eles só pegaram. Quando isso foi descoberto, virou um escândalo e deixou a atmosfera do evento bem mais creepy. Eles acabaram cancelando o evento. E o pior é que o mapa continuou de pé até 2025 e só foi banido porque o assunto voltou a ser comentado recentemente. DevX é um roubo. DevX é um sistema do Roblox que converte os Robux de desenvolvedores da plataforma em dinheiro real, e a taxa fica em cerca de 38 centavos de dólar a cada 100 Robux. Mas esse valor pode ser alterado dependendo das atualizações do jogo. E as pessoas começaram a dizer que esse sistema é um roubo, porque o Roblox já pega 30% dos Robux que são vendidos em suas experiências. E muitos devs dizem que trabalham pro Roblox e no final recebem bem pouco. E muitos outros pedidos são recusados por atividade suspeita, causado por bans antigos. Além de pessoas já terem relatados que foram hackeadas antes de receberem dinheiro, ou que tiveram suas contas banidas, perdendo todo o investimento feito na plataforma. Por isso que muitas pessoas vendem Robux por fora do Roblox, normalmente em servidores do Discord ou em outros sites. O Roblox sabe onde você mora. Essa é uma teoria meio creepy na qual diz que o Roblox possui a sua localização, incluindo cidade, bairro, rua, enfim, sabendo exatamente onde você mora. Isso surgiu depois de histórias de vídeos do YouTube mostrando supostos jogos amaldiçoados, onde hackers utilizavam de scripts para saber a sua localização. E também outras teorias e prints de chats com jogadores anônimos dizendo que sabem exatamente onde você mora. Porém, isso envolve outras coisas, como stalking e até doxing. Mas no geral, o Roblox não possui a sua real localização, apenas em qual servidor ou região você está localizado. A morte de Eric salvou o Roblox. Essa é basicamente uma teoria inventada que diz que o Roblox não faria sucesso se Eric Castle ainda estivesse vivo. Essa é uma teoria bem desrespeitosa, mas a teoria diz isso porque ele era um cara que não iria querer que a plataforma ficasse tão careira e pagasse tão mal os devs do jogo e criadores de itens. Eles dizem que Eric talvez sairia da empresa depois de um tempo, mas eu duvido muito dessa parte. Enfim, a teoria no geral são apenas crianças colocando palavras na boca de pessoas que nem estão mais entre nós. Modelo M. Esse é um modelo que ficava dentro da toolbox do Roblox Studio em meados de 2011. Como qualquer pessoa poderia dar upload em seus modelos na toolbox, existia um modelo chamado M-Model, que era basicamente um personagem do Roblox com uma caixa de texto, e quando você interagia com ela, ela falava coisas bizarras como toque nos meus peitos, e perguntava se você queria lamber algumas partes dela, enfim. E as pessoas diziam que quando você não estava olhando para ela, ela acabava se movendo sozinha e indo para outros lugares do mapa, além de se duplicar sozinha, fazendo com que você pense que deletou ela, mas na verdade foi apenas uma cópia. The Smoke. The Smoke é uma lenda de uma entidade muito rara que pode aparecer em quase todos os jogos do Roblox. Até em um Base Plate, que é aquele mapa que você aparece por padrão quando você abre o Roblox Studio. A lenda diz que a entidade tem 1% de aparecer a cada 1 hora, e quando ele aparece, ele surge como uma névoa em algum lugar aleatório do mapa. E caso alguém entre na névoa, é dito que essa pessoa nunca mais será vista novamente. Processo do DevX. Esse é um processo recente. Em maio de 2026 foi aberta uma ação coletiva contra o Roblox. Esse processo foi feito no Tribunal Federal da Califórnia, com a acusação de que o Roblox está explorando o trabalho infantil com a ferramenta do DevX. Um menor alega que trabalhou mais de 40 horas por semana fazendo design, programação e desenvolvimento de jogos, e foi alegado que o Roblox estava lucrando com isso, através do DevX. Em resposta, o Roblox rejeitou a caracterização apresentada no processo e a empresa declarou que o programa do DevX possui termos explícitos, deixando bem claro que alcançar o nível de sucesso exigido demanda tempo e habilidades avançadas, sem qualquer tipo de garantia de renda, e de que a plataforma foi criada com intenção educacional, para compartilhar mapas e ter o prazer de construir. Não posso dizer aqui o que aconteceu no geral, porque o processo ainda está rolando e não teve um fim ainda. Reddit Go Commit Die. Esse é um subreddit criado em 2018 para postar prints bizarros do Roblox e memes. É basicamente um lugar para postar shitposts envolvendo o Roblox, e o nome vem de um meme antigo, de
de um jogador com uma roupa de policial dizendo Go Commit Die, que significa vá cometer morra. Existe até uma teoria que esse subreddit foi criado para trazer mais jogadores pro Roblox. Eu não acho que tenha sido criado só para isso. Claro, pode ter trazido alguns players pro jogo, mas a grande parte das pessoas que já estavam lá já conhecia a plataforma. Até porque é um subreddit bem nichado. Itens exclusivos da BC. BC é uma sigla para Builders Club, que foi aquele tipo antigo de assinatura do Roblox que eu já mencionei aqui. Basicamente, existiam 3 níveis para essa assinatura, e existiam itens na loja da plataforma que só poderiam ser comprados se você tivesse essa assinatura. Existem até itens que precisavam ter o nível 3 de assinatura para poder conseguir comprar. Ainda existem esses itens exclusivos por assinatura, porém adaptada para o Roblox Premium, mercado negro. Esse termo faz referência a lugares que têm função de servir como uma loja mesmo, onde as pessoas vão lá para vender itens roubados de outros jogadores do Roblox, como limiteds e outros itens raros. O pessoal lá vende contas até roubadas, e é claro que se o Roblox descobrir quais contas estão sendo vendidas, ele vai com certeza banir as contas envolvidas. Mas é aquela coisa, né? Essas pessoas funcionam como uma hidra. Você corta uma cabeça dela e cresce 2 no lugar, não tem muito o que fazer. Spasmotron 2 versus Wimpotron 2. Esse é um minigame do Roblox desenvolvido pelo David Baszucki. O objetivo do jogo é bem simples, basicamente tem 2 robôs no minigame e eles lutam um contra o outro. E é basicamente só isso, se liga aí. Anúncios de purinudismo. Esse é um site adulto de nicho, e em 2012, durante o ataque hacker de 1º de abril, hackers conseguiram colocar qualquer coisa no sistema de anúncios do Roblox, e algumas pessoas conseguiram colocar um anúncio para esses sites adultos dentro da plataforma. É claro que eles desapareceram totalmente depois que o Roblox deu aquele reset pós-ataque, VirtualBloxCon 2013. Esse foi um evento que ocorreu em 2013. O evento teve lives como Hall da Fama e uma sessão de perguntas e respostas, além de próximas atualizações e gameplays ao vivo com os devs. O objetivo do evento era para que os jogadores de todo mundo pudessem assistir o evento e jogar com membros da equipe do Roblox. Teve até itens lançados para a loja como VirtualBloxCon Cap, VirtualBloxCon Headphones e até o raro Roblox Madness Face, custando 100 Robux na época. Além de outros itens como VirtualBloxCon Power Armor, que você conseguia se você gastasse pelo menos $20 na loja do Roblox durante o evento, e o Golden Headphone, que foi entregue aos vencedores do concurso por criar um mapa tematizado do evento. Real motivo por trás do banimento real. Existem especulações que o verdadeiro banimento do Roblox ocorrido nos Emirados Árabes em 2018 tenha sido por uma suposta ligação com o desafio da baleia azul, que estava famosa na época. E se você não conhece ou não ficou sabendo durante aquele período, era um desafio de internet na qual as pessoas completavam alguns objetivos meio pesadinhos, e no final tinham que se viver ao contrário. Mas de qualquer forma, atualmente o Roblox não é mais proibido no país. Robert Lutz. Esse cara é só uma brincadeira da comunidade, que diz que ele é o verdadeiro criador do Roblox. O pessoal até chegou a criar contas no Insta pra ele. Isso aconteceu pelo nome ser parecido com Roblox, né? Tipo Robert Lux Roblox, enfim. E dizem que ele criou uma empresa inspirada em uma tragédia pessoal, um acidente envolvendo 6 pessoas. Mas assim, essa pessoa nem existe na vida real, ela foi 100% inventada por essas histórias. Eric Castle nunca morreu. Essa é mais uma teoria da conspiração, mas essa afirma que ele nunca morreu de verdade, e que ele ainda está por aí. A última vez que ele esteve online teria sido em 2014. Porém, a teoria foi levantada depois que a conta dele oficial apareceu novamente online em 2023. As pessoas começaram a dizer que o espírito dele ainda entra em jogos de vez em quando, e que ele ainda observa a plataforma, vendo o que os players estão fazendo e o caminho que a plataforma está seguindo. Mas na realidade, provavelmente deve ter sido só um familiar dele que logou na conta dele, ou um bug, Implicit Engine. Essa foi uma engine criada em C++ por David Baszucki em 2004. Ela permite a simulação precisa em tempo real de centenas de corpos rígidos. Ela também permite que o mapa seja executado sem qualquer tipo de geometria. No geral, é só uma engine bastante simples que só consegue calcular colisões em objetos retangulares e esféricos, o que significa que criar colisões em malhas personalizadas não funciona, a não ser que o motor fosse modificado. E é claro que ao decorrer das updates do Roblox, essa engine foi substituída. Trabalho infantil na sede do Roblox. Surgiram boatos de que tinham crianças trabalhando nos escritórios do Roblox na Califórnia, e o tema até que ganhou bastante força devido a uma discussão de investigação jornalística
crítica feita pelo canal People Make Games. Eles basicamente fizeram uma postagem denunciando o Roblox, dizendo que ele operava em um modelo de negócio que explora financeiramente o trabalho de menores, incentivando as crianças a passarem horas programando jogos e criando modelos 3D, além de gerenciar comunidades e etc. Basicamente, é um tipo de boato que só escalonou mais do que deveria. Roblox na África. Atualmente, o Roblox não possui servidores africanos, especificamente na África do Sul. O pessoal lá joga com ping muito alto, entre 200 e 400. Isso rola porque, como eles não possuem servidores próprios, acabam sendo levados por servidores europeus. O pessoal diz que o Roblox não se importa muito com os africanos, igual diziam quando os brasileiros não tinham servidores localizados. Mas na real, o continente africano é gigantesco, e é claro que existem pessoas que acessam o Roblox por lá. E atualmente, a plataforma começou a melhorar um pouco a questão de localidade. Só que como eles demoraram anos para colocar servidores no Brasil, provavelmente eles ainda vão demorar muito até que decidem colocar servidores lá também. O verdadeiro propósito do Roblox. Essa é uma teoria que diz que o Roblox não foi criado apenas com o propósito de ser uma plataforma de criação e diversão, e que os motivos por trás, na verdade, são bem mais sombrios e obscuros. As pessoas que levantaram essa teoria falam que o Roblox é uma máquina de coleta de informações de crianças e adolescentes gigantesca, tendo informações de comportamento, localização aproximada e até integrações sociais dos usuários, e que esses dados seriam utilizados para treinamento de IA, vigilância ou até como produto para outros governos. Algumas pessoas acham que a plataforma funciona até como um experimento social, fazendo com que os jovens e as crianças fiquem viciados propositalmente na plataforma, além de teorias de que a morte de Eric Kessel possa ter relações com mudanças na empresa. E é claro que eu não acho que essas teorias sejam reais, mas elas existem por aí. Horror Music. Essa é uma música bem clássica do Roblox, criada em 2012. Ela foi utilizada em vários jogos de terror da plataforma, e é utilizada até hoje. Ela não foi oficialmente feita pelo Roblox, mas foi produzida utilizando áudios oficiais da empresa. Enfim, se liga aí, dá uma olhada como ela é. Roblox monitorado pela China. Eu poderia dizer que o Roblox é monitorado pela China, mas na verdade não é. Porém, em 2019, o Roblox afirmou uma parceria estratégica com a Tencent, com o objetivo de lançar uma versão localizada para a plataforma chinesa. O lançamento da versão beta rolou em 2020 e 2021. Era uma versão adaptada e bem diferente do Roblox original. Porém, 5 meses depois do lançamento, a Tencent desligou os servidores, e os motivos aparentemente foram por conta de testes e reajustes para a próxima versão. Na prática, essa nova versão que eles estavam desenvolvendo continha alterações na moderação de conteúdo UGC e aumento na censura da plataforma, porque não sei se você sabe, mas a China tem uma política de censura muito rigorosa. Mas parece que o Roblox planeja relançar o Roblox na China ainda nesse ano de 2026. 96% dos usuários são bots. Essa é uma teoria bastante parecida com a teoria da internet morta. É uma teoria que afirma que você sempre esteve sozinho nos jogos, apenas conversando com seus amigos, e que todos os players na verdade eram bots. A atual conta do Roblox. O Roblox possui uma conta principal com o nome de Roblox, e essa conta é a conta com mais valor em Robux da plataforma, até porque ela já postou milhares de itens que são comprados diariamente, e quando comprados é adicionado como saldo na conta 70% do valor do item, então imagina quanto Robux essa conta não deve ter. Beat the Lions. Esse é outro minigame do Roblox criado por um usuário desconhecido. O objetivo do jogo era usar um veículo para fugir de leões. É dito aqui que ele era bastante popular, sendo um dos maiores jogos por um tempo. Como o jogo é de 2005, não existem muitos vídeos sobre, mas eu consegui encontrar esse aqui, que não mostra muito do jogo, mas dá pra ver a base do mapa.
Os maníacos de Dnepropetrovsk possuíam contas no Roblox. Dnepropetrovsk é uma cidade ucraniana, e lá, 3 maníacos de nome Igor Suprinyuk, Viktor Sayenko e Alexander Haza ficaram conhecidos por assassinatos brutalmente violentos na cidade em meados de 2007. E enquanto eles cometiam esse crime, eles costumavam gravar vídeos dos atos. E existe uma teoria de que os assassinos possuíam contas no Roblox, porém são apenas teorias, porque aparentemente eles nunca possuíram nenhuma conta. Até porque, em 2007, a plataforma estava bem no seu comecinho e não era muito famosa. E também, os 3 jovens de 19 anos foram presos em 2007, com 2 deles sendo condenados à prisão perpétua e um a 9 anos de prisão. Sessões lolitas. Esse tópico se refere a mapas ou salas privadas dentro de jogos famosos. E nessas salas as pessoas usavam a estética lolita de forma sexualizada. Se você não sabe o que é essa estética, basicamente é uma moda que as pessoas se vestem de maneira fofa, parecendo uma boneca com saias longas, laços e etc. Basicamente, as pessoas criam esses avatares pequenos que parecem meninos inocentes e utilizam pra... enfim, eu acho que você já tá ligado onde eu quero chegar. As pessoas que fazem esse tipo de coisa na plataforma são totalmente perturbadas, e eu nem sei se eu posso chamar elas de pessoas. E não pesquisei muito a fundo porque os links para esses grupos são bem difíceis de encontrar e eu não quero acabar vendo esse tipo de coisa. 1x1x1x1 realmente avistado. Esse tópico provavelmente faz referência aos vídeos da internet na qual as pessoas mostram que realmente encontraram a entidade. Mas esses vídeos são provavelmente hackers entrando no mapa e tirando uma com a cara dos jogadores, ou simplesmente vídeos forjados. Eu até achei um vídeo totalmente sem sentido intitulado de 1x1x1x1 Spotted em Roblox. Provavelmente de uma criança que achou graça de alguma coisa que eu não consegui pegar. Se liga aí, tenta descobrir o que foi. Grupo de cultos. No Roblox existem milhões de mapas e milhões de grupos, até porque o jogo existe há anos. E algumas pessoas criaram alguns cult groups, que no geral são grupos de pessoas que criam uma lore de um culto, ou uma seita com religião fictícia, e dependendo até real. Um desses cultos é o Void. Nesse culto as pessoas rezam uma figura desconhecida e poderosa, chamada Noli. Muitos especulam que talvez seja um hacker ou um semideus, mas isso é apenas um ARG, sem mais intenções. Tem outro culto que se chama Spawnism, que é basicamente um culto que gira em torno do clássico spawn do Roblox. E no culto diz que os spawns de todos os jogos do Roblox devem ser protegidos e honrados pelos jogadores, dizendo que o spawn é a fonte de vida de todo o Roblox. Mas agora, indo para um tipo de culto mais sério, existe um que se chama 764, que esse sim é um que está além do Roblox, com pessoas realmente utilizando ele na vida real. Os líderes do grupo forçam e ameaçam crianças a entrarem nele para fazerem coisas horríveis. Eles usam informações pessoais das pessoas como chantagem para obrigar elas a cometerem crimes, e alguns membros do grupo já até gravaram eles cometendo crimes na vida real, e eles fazem isso para não ter suas informações vazadas, e outros para receberem respeito no culto. O caso ficou tão sério que até o FBI teve que intervir. Eles acabaram conseguindo prender um dos adolescentes fundadores do grupo, além de outros membros importantes do culto, sendo um dos casos mais bizarros do Roblox. Content deleted. Essa é a mensagem que aparece quando você tenta pesquisar algo que já foi deletado no Roblox, como o nome de usuário, thumbnail, descrição e etc. Por isso que alguns usuários, como uma conta chamada Kia, que é a oficial do Roblox, possui content deleted na descrição, porque algum dia ela já foi banida e acabou sendo restaurada, por isso que a descrição continua a mesma. Content purged. Esse é outro placeholder como content deleted, mas a diferença é que acontece quando o Roblox apaga totalmente a plataforma de um conteúdo, como nome, histórico, descrição e etc, não deixando nenhum rastro de que aquilo algum dia existiu na plataforma. Eles apagam todos os registros, geralmente são acompanhados de ondas de banimentos, ghosts. Eu acho que esse tópico se refere a jogadores que tinham contas antigas no Roblox e acabaram morrendo na vida real, deixando as suas contas como seu legado na plataforma. Mas existem lendas de que a alma desses jogadores ainda entram no Roblox de vez em quando, por conta da última data de login que mostra na conta. Ela se altera de tempos em tempos, mesmo com o jogador já tendo ido, e as histórias dizem que essas contas ficam paradas sozinhas em mapas antigos do Roblox, como se estivessem relembrando dos momentos felizes que elas passaram naqueles jogos. The Cursed House. Esse é um jogo criado pelo criador Game Hero em 2008, porém ele é um reupload do mapa original, e o mapa foi um dos vencedores do concurso de construção organizado pelo Roblox em 2007.
Ultimate Roblox. Ultimate Roblox era um mito barra ARG do Roblox, que diz que era outra versão do Roblox, na qual pessoas podem já ter jogado e nem ter percebido que era uma versão diferente. Era basicamente um arquivo que continha todos os assets, modelos, texturas, som, script e tudo que já existiu no Roblox, ficando armazenado como um banco de dados do Roblox, e dizem que quem conseguiu entrar nesse jogo consegue ter acesso a qualquer tipo de função ou item já criado no Roblox. Existem vídeos no YouTube sobre o ARG, então vou deixar um deles aqui para vocês darem uma olhada. Nedrajeituk.gif. Esse nome significa ao contrário Kirgarden, e se trata basicamente de um suposto GIF carregado no Roblox por volta de 2010 a 2012, sendo que atualmente no Roblox não é possível dar upload em um GIF. A lenda diz que o GIF foi enviado através de uma rede, ou utilizando exploits, e eu não achei muita coisa sobre isso, mas parece que o arquivo continha imagens de rostos distorcidos, ou um GIF envolvendo coisas de pessoinhas pequenas, mas eu prefiro acreditar que tenha sido a primeira opção, Little Lily. Essa é uma lenda do Roblox que, de forma resumida, diz que um jogador encontrou um usuário chamado Lee Extreme. Tinha até um mapa ligado a essa conta, e diz aqui que um usuário acabou entrando nesse mapa e o jogo acabou travando o PC dele por 1 hora, e quando voltou, ele viu uma garota chamada Lily, que começou a gritar coisas como Milibert, até quase estourar os ouvidos do jogador, até que ele conseguiu conversar com a menina e ela revelou que tinha uma irmã gêmea chamada Lola, e depois disso elas usaram um item da Toolbox que continha um vírus e acabou infectando o PC das irmãs, o que causou a morte delas. O jogo acabou sendo deletado e ele falou com o suporte do Roblox, mas eles não acreditaram na história. Após procurar os pais dela, eles realmente descobriram que elas jogavam Roblox e haviam falecido na noite anterior. E essa é uma história completamente inventada e eu realmente não sei por que ela tá tão abaixo no iceberg. Locais iniciais de 2006. Esses eram locais que eram criados automaticamente quando o jogador criava uma conta, e serviam como um lugar para você aprender e testar as ferramentas do Roblox, e eram usados para substituir mapas deletados pelos jogadores. E existiam várias versões desses lugares. Como aqui foca nos locais de 2006, vou falar apenas sobre eles. A primeira era bem pequena, com um chão azul, e só tinha uma mesa com 6 cadeiras e uma cama, que não dava nem para interagir. Eram só mesas e cadeiras estáticas. E a segunda versão, que substituiu a primeira, foi no final de 2006. Ele era basicamente o mesmo mapa, porém com chão verde. Foi a única coisa que mudou. Black Void. Esse é basicamente um script usado por exploiters para gerar um buraco negro gigante e destruir o mapa, puxando partes do mapa ao redor dele. É um script que causa muito lag no jogo e pode até crashar o servidor. Tem até um vídeo de um usuário mostrando e apresentando, se liga aí.
ClickDees 2.0. Essa é uma lenda que diz que os clássicos ClickDees, que eu já mostrei aqui antes, tinham uma versão mais pesada, fazendo com que os jogadores que clicassem nos spams causados pelo exploit se deparassem com imagens bem piores do que um site de scam, coisas envolvendo gore e outras coisas mais pesadas. Mas não existem realmente provas concretas e prints comprovando isso. Então eu acho que não rolou esse tal ClickDees. Ou talvez tenha rolado, vai saber, né? GoBlocks. GoBlocks foi um dos 3 primeiros nomes considerados por Roblox durante o início do desenvolvimento da plataforma. Criado por David Baszucki e sua equipe, eles registraram esse site em 2 de dezembro de 2003. O GoBlocks era confundido toda hora com GoBlocks, que era basicamente um serviço de hospedagem da época. O nome foi posteriormente descartado. Acharam que Dynablocks seria a melhor opção para não confundir ninguém. E finalmente chegamos no final do iceberg. Eu nunca achei que ia fazer um vídeo que ia dar tanto trabalho assim. E se você tá aqui é porque você curtiu o iceberg, então não esqueça de deixar o like e se inscrever pra não perder os próximos. Provavelmente o próximo não será sobre o Roblox, mas sim sobre outro jogo. E no geral eu acho que é isso, né, velho? Muito obrigado por assistir até aqui e te vejo numa próxima.